Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de gestão da produção. Essa é a nossa segunda aula. Nós estamos falando sobre produção. Nessa matéria nós abordaremos a produção, qualidade, manutenção e também empreendedorismo. Então nessa aula nós vamos dar sequência ao tema produção, falando sobre alguns elementos importantes que nós temos no meio da produção, no tópico de produção. Na aula passada, nós falamos sobre linha de produção, nós falamos sobre célula de montagem, falamos também sobre layout, e na aula de hoje nós vamos ampliar então esse nosso conhecimento, expandindo aí para a parte de horas alocadas, balanceamento de linha. Vamos falar também sobre outros tópicos relacionados a isso. Bom, antes eu gostaria de fazer uma rápida revisão sobre o que nós falamos na aula passada e também fazer a correção dos exercícios para validação da sua presença que eu havia deixado para que a gente possa então fechar essa nossa primeira aula para aí então nós caminharmos aí para a aula de hoje. Legal? Então vamos agora para a nossa revisão. Muito bem, vamos então começar a nossa revisão. E nós vimos na aula passada o conteúdo sobre linha de produção. Nós falamos sobre linha de produção. Nós vimos que a linha de produção ela é utilizada para produtos de uma quantidade alta, onde você tem uma variedade pequena, e uma quantidade alta de cada produto. Então você vai, por exemplo, fabricar celular. Então você tem uma variedade baixa de celular, você tem lá o modelo A, B e C, mas cada modelo você vai produzir uma quantidade muito alta. Isso facilita em termos de setup, da troca de setup que a gente vai ver nas próximas aulas, a definição, mas é um momento de parada para você mudar de um produto para outro. Então, a linha de produção, quando você tem grandes quantidades, e um alto volume, e você tem aí uma variedade de produtos relativamente baixa. Aí nós temos vimos os tipos de linha de produção, que nós vimos as vantagens da linha de montagem, A linha de montagem ela realmente tem algumas vantagens em relação à célula de montagem, mas também ela possui algumas desvantagens e nós abordamos isso na aula passada. Vimos também então essas desvantagens. E os pontos que influenciam a eficiência de uma linha de montagem, São diversos pontos, como o próprio estoque, o armazenamento, como a questão física, de maneira geral, treinamento, são pontos que vão influenciar e nós abordamos isso na aula passada. Nós também falamos na aula passada sobre a célula de montagem, vimos a definição de célula de montagem, e aí é importante a gente destacar que a célula de montagem ela é uma opção quando você tem um volume baixo, e uma quantidade alta, uma variedade alta de produtos. Então você tem lá 20 produtos diferentes e cada um você vai montar 5 peças. Então aí compensa você fazer isso em célula de montagem. E a célula de montagem é quando uma pessoa só realiza uma grande parte da montagem, ou ela realiza a montagem por completo. Então essa é a célula de montagem que também nós vimos na aula passada. Também nós vimos na aula passada que as diferenças entre linha e célula, as vantagens da linha de montagem e as vantagens da célula de montagem. E estudamos sobre o layout, Falamos um pouquinho sobre layout, Falando sobre o layout, nós vimos então que existem alguns princípios para a elaboração de um layout que você deve seguir, Você não pode simplesmente resolver fazer um layout de uma forma de maneira abstrata. Você tem que seguir alguns critérios para isso.
É importante que você tenha essa técnica, né? Ainda mais você como técnico em mecatrônica, que muitas vezes vai dar o suporte, né, para a produção nas questões relacionadas a layout, porque envolve muitos fatores técnicos, né? Máquinas, robôs, envolve alguns itens e a própria manufatura em si. Então o técnico em mecatrônica tem que dominar aí esses princípios, né, que existem para a elaboração de um layout. Nós vimos os tipos de layout, né? Nós vimos que tem lá o layout por produto, né? Nós vimos que existe o layout por processo, né? O layout por produto é aquele que basicamente atende a linha de montagem, né? Ele basicamente vai atender o processo em linha de montagem, né? Já o layout por processo, você tem aí passando por várias etapas, né? O seu produto ele vai até os locais onde ele vai ser manufaturado, né? Nós vimos aí algum exemplo como um produto que tem que passar por fresa, por furação, por pintura. Então, esse produto ele vai até o local, né? Até os locais onde vai ser realizado essa atividade. E nós vimos também que existe o layout fixo ou posicional. O layout fixo ou posicional, as pessoas vão até o produto, normalmente são produtos que estão sendo produzidos, são produtos grandes, não dá para você ter a movimentação, né, como navio, um próprio prédio, né, não dá para você deslocá-lo até os postos de trabalho. Então os postos de trabalho é que vão até esse produto. E nós vimos que existe o celular, né? O layout celular, que é aquele onde você tem aí uma junção, né? Tanto do layout por produto, por processo e o posicional. Então você tem muitas vezes na construção de uma aeronave, né? Você tem ali parte dela é feita por um layout de produto, né? Parte é feita por processo e na hora da integração você tem o layout fixo ou posicional. Então, se você tiver alguma dúvida, né, nesses elementos, isso tudo está na nossa aula 1, na nossa aula passada, onde nós falamos bastante aí sobre essa parte de layout de maneira geral. Ainda sobre layout, né, nós vimos da importância, né, realmente a importância que tem a elaboração de um bom layout, e o técnico em mecatrônica tem que estar muito antenado com relação a isso. Bom, e aí eu deixei os exercícios, né, para validação da sua presença, e esses exercícios eu vou então fazer a correção agora. Então, fazendo a correção e aproveitando e já fazendo uma revisão aí dos principais tópicos, né? Na questão número 1, eu pedi para você definir layout, né? E nessa definição de layout, nós vimos que o layout ele é a disposição de equipamentos de uma instalação em uma determinada área aliada à figura humana, né? Nós vimos que sempre que nós falamos de layout, nós temos que associar, né, o layout à figura humana, né? É importante que a gente esteja fazendo essa relação, porque o layout por si só, sem contemplar as pessoas, né, sem contemplar as máquinas, né, sem contemplar quem faz parte disso, né, não faz sentido. Então, além de aliar a figura humana, nós vimos que faz parte do contexto onde ocorrem os processos, e aí o objetivo é o equilíbrio, né, entre a movimentação, a produção e a disposição dos produtos. Então, a ideia é justamente integrar, né, as pessoas, né, com as suas movimentações, com a produção e com os produtos, além do maquinário de maneira geral. Então, essa foi a nossa definição de layout. Na segunda questão, eu pedi para você citar e descrever os tipos de layout. Então, nós tínhamos lá o layout por produto ou linear, né, onde o produto ele é padronizado e a quantidade a ser produzida ela é alta, né, o processo ele é simples e em uma sequência. Tá? Esse é o layout por produto, exemplo, indústrias automobilísticas, né, onde você tem aí normalmente, né, uma linha que produz uma coisa só, né, num alto volume
em processos divididos, né, balanceados de maneira simples e em alto volume, tá? Então, processo simples e sempre numa sequência. Depois nós tínhamos o layout por processo ou funcional, né, onde os produtos eles já são diversificados e com quantidades pequenas a moderadas, né? Então você produz uma quantidade pequena de cada produto. Então as máquinas semelhantes elas são agrupadas e o produto a ser fabricado ele vai percorrer então vários centros, né? Diversos centros onde ele vai sofrer aí as operações necessárias. A fábrica de sapato foi um desses exemplos que nós citamos então na aula passada. E aí nós tínhamos também o layout fixo ou posicional. Nesse layout ele vai seguir então a ideia de que os equipamentos e os insumos eles vão até o produto, né? Então é o que nós falamos, né? No caso da construção civil, dos navios, montagem de grandes máquinas, né? E aí lá ele vai sofrer as transformações aí, sendo que os equipamentos e as pessoas vão até eles e não eles vão percorrer então uma linha de produção. Nós temos também aí o layout celular ou misto, então, que é um agrupamento de uma mistura, né, dos outros layouts, né, do layout por produto, do layout por processo e o layout fixo. Tá? O exemplo disso é o que nós citamos na aula passada da aeronave, né? Uma aeronave ela tem, por exemplo, uma parte dela, vamos supor, a parte eletrônica dela ela é feita aí num layout por produto, né? Uma linha de montagem, o produto vai passando, cada um vai montando uma parte, depois essa parte ela é levada até a aeronave, onde ela está sendo montada, né? Então você tem algumas submontagens, né? Então você tem lá um layout por produto que vira uma submontagem depois que você vai fazer essa submontagem através de um layout fixo, tá? Você também tem, por exemplo, algumas partes da carenagem, né, que ela deve passar por furação, por pintura, e aí você então vai utilizar um layout por processo. Então a junção de tudo isso é o que nós chamamos de layout celular ou misto. Tá? Então essa era a nossa segunda questão. Na terceira questão eu pedi para você definir linha de produção, e vimos então que linha de produção é o conjunto de estações ou postos de trabalho geralmente conectados por um sistema contínuo de movimentação de materiais, né? E esse sistema contínuo de movimentação de materiais é o que nós chamamos de esteira, né? E a vantagem da esteira é que ela acaba determinando a velocidade da linha de produção. Então você tem que acompanhar a esteira, né? Senão a sua peça, seu produto passa e você acaba não realizando a montagem. Então isso exige do operador um esforço para estar acompanhando a linha de montagem. Então essa era a nossa terceira questão. Na quarta questão eu pedia para você definir célula de montagem, né? A célula de montagem é a montagem então integral ou de um grande número de processos por um único operador. Então tá aí as questões que nós vimos na aula passada, tá? Essas questões eu deixei para você validar a sua presença. É sempre importante que você faça as atividades, tá? Essas atividades elas são importantes para você tanto ficar, né, validar a sua presença, mas também para você resumir, né, e estudar o que foi ministrado na aula em questão. Bom, agora nós vamos então falar sobre o assunto da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos desenvolver um pouco mais o tema produção. Nós vamos falar sobre horas alocadas, vamos falar sobre tempo padrão, vamos falar sobre a capacidade produtiva de uma linha de produção, vamos falar sobre ciclo da produção e também vamos falar sobre balanceamento de linha. Então vamos então ao nosso tema da aula de hoje. Tá então na sua tela, vamos falar sobre esses temas, tá?
horas alocadas, tempo padrão, capacidade produtiva, ciclo da produção e balanceamento de linha. Então, vamos começar pelas horas alocadas, né? O que seriam, então, as horas alocadas. Então, hora alocada, pessoal, dentro de produção, é o número de horas disponível em uma determinada seção, né? Um determinado setor, né? Ou a empresa geral, considerando a soma das horas de trabalho de todos os funcionários. Então, quando a gente fala de hora alocada, nós estamos falando da somatória de horas que uma determinada empresa tem disponível para a realização de um trabalho. Então, de maneira bem simples, né? Se uma determinada seção tem 2 pessoas trabalhando e cada pessoa trabalha 8 horas por dia, então nós vamos dizer que essa seção tem 16 horas alocadas por dia, né? Lógico que uma pessoa só não vai trabalhar 16 horas, mas como ela trabalha 8, então você tem 2 pessoas. Então, através das horas alocadas, a gente começa a pensar no dimensionamento, né, da produção. Como que a gente faz para dimensionar? Eu tenho que montar, que produzir uma determinada quantidade de peças, né? Como que eu faço para alocar recurso humano correto para realizar esse trabalho? Então, nesse ponto que as horas alocadas ela vai nos auxiliar. Ainda sobre hora alocada, né? Então a gente vai dizer o seguinte, que HA, né, que é a nossa hora alocada, as nossas horas alocadas, vai ser igual a NF, né, que é o número de funcionários, vezes as horas trabalhadas por dia. Então, como a gente viu no exemplo, né? Se eu tenho lá 2 funcionários trabalhando 8 horas por dia, minhas horas alocadas vai ser igual a 8 horas. Então, essas são as nossas horas alocadas. Então, a determinação das horas alocadas, vamos pegar aqui um exemplo. 7 funcionários que trabalham 8 horas por dia em uma fábrica. Então, vamos achar aí o número de horas alocadas. Então, eu sei que HA, que são as horas alocadas, vai ser igual ao número de funcionários vezes as horas trabalhadas por dia. Então, como que ficaria esse nosso cálculo? Então, eu tenho lá 7 funcionários vezes 8 horas por dia. 7 vezes 8 igual a 56. Então, eu teria 56 horas alocadas. Então, o conceito de horas alocadas é até que simples, né? Não tem muito o que falar com relação ao que é a hora alocada. Então, você está contabilizando com o total de horas que você tem ali à sua disposição, né, para realizar um determinado trabalho. Bom, ainda com relação às horas, né, vamos falar um pouquinho sobre o tempo padrão, né? O tempo padrão é o tempo determinado para realizar uma tarefa. Então, para você fazer algo, você leva um tempo, né? E esse tempo, né, de se realizar uma tarefa, ele é o que nós chamamos de tempo padrão. Então, normalmente, ele é obtido através de um processo chamado de cronometragem. Então, o que acontece, pessoal, é o seguinte, né? Quando você tem uma determinada tarefa, vamos supor que essa tarefa é de parafusar, colocar 4 parafusos em um equipamento. Qual é o tempo que se leva para fazer isso? Bom, vai lá o operador A e faz isso em 20 segundos. Vai o operador B, faz isso em 22 segundos. Vai o operador C, faz isso em 30 segundos. Vai o operador D, faz isso em 18 segundos. Então, assim, eu não posso me basear nem somente no operador A, nem somente no operador D, tá? Eu tenho que fazer uma média, né, para saber qual que é o meu tempo padrão. Então, o tempo padrão, ele não é obtido através somente de uma análise, né, momentânea num determinado dia, uma pessoa fazendo, né? Isso é feito um estudo, tá?
Esse estudo ele envolve principalmente uma atividade chamada de cronometragem. Então vai uma pessoa da área de processo ou da área técnica, ela vai fazer o levantamento de tempo, vai verificar o tempo que essa pessoa leva para realizar uma determinada atividade. E aí essa atividade ela é levantada, né? E normalmente você não faz isso somente com uma pessoa, você faz isso com várias pessoas, tá? Com vários operadores, ou seja, quanto maior for a sua amostragem, né? Quanto maior for a sua diversificação também de pessoas nessa cronometragem para você extrair a sua média, né? Mais próxima da realidade vai ser então o seu tempo padrão. Então o tempo padrão é justamente isso, é o tempo que se leva para realizar uma tarefa. Então é lógico então que o coração aí do tempo padrão é o que nós chamamos de cronometragem. E para explicar melhor a parte de cronometragem, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo, né? Esse vídeo ele é um vídeo do Sebrae, né? É um vídeo que vai estar falando sobre cronometragem, tá? É um vídeo simples, fácil de entender, onde ele vai estar mostrando um pouco melhor como funciona esse processo de cronometragem nas empresas e como deve ser realizado essa atividade de cronometragem. Lembrando que o objetivo da cronometragem é muitas vezes de se levantar esse tempo padrão. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo. Temas para informar com precisão os prazos de produção? Você sabe a importância de conhecer os tempos de ciclo das operações? Observe como essas questões podem influenciar a sua empresa a perder competitividade. O mercado competitivo traz a necessidade da organização fazer otimizações na produção, e para isso é preciso realizar estudos de tempo, os quais são feitos por meio da cronometragem das operações. Cronometrando as operações, é possível obter o domínio dos tempos de produção, melhorando a assertividade da previsão das entregas e reduzindo o atraso dos pedidos. Outro benefício da cronometragem é o aumento na assertividade na programação da produção, reduzindo assim as perdas produtivas. Tudo isso acaba contribuindo para a redução de custos e aumento da eficiência e produtividade, levando à melhoria da competitividade da empresa. Agora, vamos ver como funciona a implantação dessa ferramenta na sua empresa. A primeira iniciativa é escolher uma operação ou operador para ser cronometrado. Os critérios para determinar o posto de trabalho que será analisado são distintos, podendo ser o grau de variabilidade da mão de obra, problemas de performance, se o recurso é restritivo, entre outros. Em seguida, é preciso realizar a preparação da cronometragem, separando o material necessário para a mesma, incluindo um cronômetro e uma prancheta. Para atingir resultados ainda mais precisos, pode ser utilizado um aparelho para filmagem, o que auxiliará a visualizar novamente o posto de trabalho estudado. Feita essa preparação, é realizada a cronometragem em si. Durante a execução, são anotados os tempos das tarefas que o operador efetua. O ciclo pode ser separado em elementos do trabalho, como abastecimento, processamento e desabastecimento. Realizados todos os registros, encerra-se a cronometragem. Com os dados coletados, é possível estimar com maior precisão o tempo de execução da operação e pode ser calculado uma média e um desvio padrão, que servirão como base para previsões da sua produção. Isso tudo, né, pessoal, para a gente então levantar o nosso tempo padrão, o tempo que se realiza uma determinada atividade. Então a cronometragem ela é um elemento aí extremamente importante para nós definirmos esse tempo padrão. Então agora que você já sabe o que é tempo padrão e o que é cronometragem, nós vamos começar a falar do dimensionamento da produção. A primeira parte, né, que nós vamos falar sobre o dimensionamento da produção é falar da capacidade produtiva. E o que é capacidade produtiva? É a determinação de quanto se pode produzir em um determinado espaço de tempo. Então nada mais justo, né? Você tem uma empresa e dessa empresa ela fabrica um determinado produto e você precisa saber, né, o quanto daquele produto você consegue produzir em um determinado dia, ou uma determinada semana, ou por mês, até para você
poder determinar os seus prazos de entrega ou para saber se o número de funcionários atende em termos de produção para você fazer uma determinada entrega, ou seja, para você fazer o dimensionamento da produção. Então, uma vez que você já conhece o seu tempo padrão, né, você sabe quais são as suas horas alocadas, a gente vai então conseguir determinar qual vai ser a nossa capacidade produtiva. Então, a capacidade produtiva ela vai determinar, né, o quanto se pode produzir em um determinado espaço de tempo, e através desse parâmetro é possível avaliar o quanto é possível produzir em um determinado produto, aliás, em um determinado período, né, de um determinado produto. Então, a capacidade produtiva ela vai nos auxiliar, né, a saber, né, o quanto que a gente consegue produzir em um determinado período. Pessoal, a capacidade produtiva ela vai ser então o número de horas alocadas, né, nós já vimos isso, então o número de horas alocadas é o número de pessoas vezes o quanto essas pessoas trabalham por dia, tá? Dividido, né, pelo tempo padrão de produção, né, que nós vimos também que é justamente o tempo que você leva para fazer uma determinada atividade. Vamos ver como que fica isso em termos matemáticos, tá? Então, capacidade produtiva é igual a hora alocada dividido pelo tempo padrão. Então, vai ficar dessa forma, matematicamente, aí, o cálculo da nossa capacidade produtiva. Eu pego o número de horas que eu tenho disponível e divido pelo tempo que leva para fazer um determinado produto. Vamos enxergar melhor isso através de um exemplo. Por exemplo, eu quero saber qual é a capacidade produtiva por dia de uma fábrica de impressoras cujas peças são fabricadas por 6 pessoas e essas pessoas trabalham 8 horas por dia, sendo que cada impressora possui um tempo padrão de 0,5 horas, ou seja, meia hora ou 30 minutos. Aqui o importante é a gente trabalhar sempre na mesma unidade. Como que ficaria então esse nosso cálculo? Bem, eu vou pegar lá, vou achar minhas horas alocadas, né? Como que eu faço para saber quais são as minhas horas alocadas? Eu pego o meu número de funcionários, eu tenho então 6 funcionários, né? São 6 pessoas, né? Aqui 6 pessoas que trabalham 8 horas por dia, vou multiplicar então por 8, que é as horas trabalhadas por dia. Então achei minhas horas alocadas, eu tenho 48 horas alocadas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou achar então a minha capacidade produtiva, né? Que vai ser justamente as minhas horas alocadas, né? 48, dividido pelo tempo padrão, 0,5. Então, com 6 pessoas trabalhando 8 horas por dia, levando 0,5 horas para montar cada impressora, eu consigo fazer 96 peças por dia. Tá? Então, essa é a minha capacidade produtiva. Essa fábrica tem uma capacidade produtiva de 96 peças por dia, tá? No caso que a gente está trabalhando em dias. Então, pessoal, a partir disso a gente já consegue saber, né, se eu estou conseguindo atender a minha demanda, né? Porque é importante. Imagina que a minha demanda, eu tenho que atender uma venda de 200 impressoras por dia, né? Esse número de pessoas já não vai atender essa demanda. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que redimensionar, né? Eu tenho que contratar, né? Eu tenho que redimensionar a minha produção. Então, no caso aí, eu precisaria contratar algumas pessoas ou, né, tentar diminuir aí esse número, esse tempo padrão, né? Tentar automatizar alguma atividade ou melhorar o fluxo de processo para diminuir esse tempo padrão. Normalmente é difícil de mexer nesse tempo padrão, a não ser que você faça uma melhoria significativa. E normalmente essas melhorias significativas elas envolvem aí o uso de ferramentas adicionais, né? Seja um robô ou seja uma automação que você consegue fazer no seu processo para que você possa reduzir esse tempo. Então, dessa forma você consegue realizar montar 96 peças com 6 pessoas trabalhando 8 horas por dia.
De repente você precisa só um pouco mais, e é uma coisa esporádica, né? De repente você consegue então complementar, né? Aumentar esse número de peças com hora extra de algumas pessoas, e aí você consegue então dimensionar isso, né? Quantas horas a mais cada pessoa teria que trabalhar para que eu atendesse, ao invés de 96 peças, atendesse uma demanda pontual de 120 peças. Então você conseguiria fazer esse cálculo somente utilizando esse conceito aí de capacidade produtiva. Nós temos então o conceito de ciclo da produção. Então vimos capacidade produtiva, vimos horas alocadas, vimos tempo padrão. Eu vou falar agora de ciclo da produção. Então, o que vem a ser o ciclo da produção? Esse é bem simples, né? É o tempo necessário para a fabricação de uma unidade do produto, tá? Então, por exemplo, em uma linha de montagem, né, de aparelhos de smartphone, por exemplo, um aparelho fica pronto a cada 2 minutos. Aí você vai me falar assim, poxa, então o ciclo da produção é a mesma coisa que tempo padrão? Não. O tempo padrão é o tempo para se montar o produto por completo. É o tempo que eu levo para montar. Se eu somar tudo aquilo de tempo que envolve uma determinada produção, somar. Então você tem lá a etapa A leva 1 minuto, a etapa B leva 2 minutos, a etapa C leva 5 minutos. Eu vou fazer 5 mais 2 mais 1, 8 minutos. 8 minutos é o tempo padrão de montagem desse produto. Agora, se eu consigo fazer essas etapas, né, ao mesmo tempo, enquanto uma pessoa está fazendo a etapa C, a outra pessoa está fazendo a etapa A de um outro produto, e a outra pessoa está fazendo a etapa B de um outro produto, então eu consigo garantir que a cada 2 minutos vai sair um produto pronto, porque eu tenho várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo. O tempo padrão ele vai ser igual ao ciclo da produção se você tiver somente uma pessoa fazendo tudo. Mas a partir do momento que eu tenho 2 pessoas trabalhando e elas dividem as atividades, né, então o que vai acontecer? Eu caio pela metade, então o ciclo da produção vai ser metade do meu tempo padrão. Então, quando eu olho para o tempo padrão, eu olho para o tempo que leva para fazer uma determinada montagem. Quando eu olho para o ciclo da produção, já o ciclo da produção eu estou olhando lá no final da linha e estou verificando a cada quanto tempo fica pronto um produto. Então o ciclo da produção ele vai estabelecer isso, a cada 2 minutos. Tá? No caso, nesse nosso exemplo, fica pronto um produto. Mas pode ser que o tempo de processo, o tempo padrão desse produto seja de 10 minutos. Como eu tenho 5 pessoas fazendo isso, então vai ficar pronto um produto a cada 2 minutos. Então eu consigo diminuir o ciclo da produção colocando mais pessoas para realizar essa atividade. Tá? Então o ciclo da produção a gente consegue mexer acrescentando mais pessoas nesse trabalho. E aí então, pessoal, o ciclo da produção, né, a gente consegue reduzir esse ciclo, né, de produção aumentando o número de postos, né, aumentando o número de trabalhadores em uma determinada linha. Tá? Então, um exemplo, tá? A montagem de um equipamento tem um tempo padrão de 8 minutos. Se este tempo se esse produto for dividido em uma linha em 4 postos de trabalho de maneira igual, determine o ciclo de produção deste produto nesta linha. Então o tempo padrão é de 8 minutos. Esse é o tempo que leva para montar um produto completo. Agora, eu vou colocar 4 pessoas para realizar a montagem desse produto. Então qual que vai ser o meu tempo, meu ciclo da produção? Então, se eu vou ter um produto vai ficar pronto vou pegar 8 minutos, só como eu tenho 4 pessoas montando, vou pegar 8, vou dividir por 4, vai ser igual a 2 minutos. Então, vou ter um produto pronto a cada 2 minutos. Então, esse é o ciclo de produção deste produto. Então, aí acho que já dá para a gente ter uma ideia melhor da diferença então de ciclo da produção e tempo padrão. Se eu aumentar
nesse caso, de 4 pessoas para 8 pessoas, o meu ciclo da produção vai cair para 1 minuto. Tá? Então eu consigo, ou seja, eu vou ter um produto pronto a cada 1 minuto. Aqui eu tenho um produto pronto a cada 2 minutos. Então o número de pessoas interfere então no meu tempo, no meu ciclo da produção. Então, nesse caso, como nós vimos, né, fazendo o contrário, né, se nós quisermos reduzir o ciclo de produção de 2 minutos para 1 minuto, né, quantas etapas de montagem deverão compor esta linha? Então, eu vou precisar, se eu dividir 8 minutos por 1 minuto, né, eu vou precisar de 8 operadores, né? Porque eu vou dividir 8 por 8, vai ser igual a 1. Então, eu aumentando o número de pessoas, eu acabo reduzindo também o meu tempo, meu ciclo da produção. Então, aí eu vou ter um produto pronto a cada 1 minuto. Tá? Bom, o ciclo da produção ele é fundamental para nós determinarmos o planejamento da produção. Então, o ciclo da produção ele deve ser determinado em função da demanda e das horas disponíveis. Então, dessa forma, nós vamos poder determinar uma fórmula para o ciclo de produção. Então, nós vamos dizer o seguinte, que o ciclo vai ser igual ao tempo disponível, ao tempo total disponível para a produção, dividido pela demanda. Vamos ver como que vai funcionar isso em termos de um exemplo. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 480 minutos em um turno de 8 horas, então fiz lá 60 minutos vezes 8. Então, tenho lá 8 horas, tá? Tenho 480 minutos disponível. Então, o meu A vai ser 480 minutos. Então, se nós temos que produzir 300 equipamentos, né, nesse turno, então o meu ciclo de produção deve ser de, fazendo as contas, 480 dividido por 300. Então vai ter que ser de 1,6 minutos, porque eu tenho 480 minutos para produzir 300 equipamentos, então vai ficar pronto um produto a cada 1,6 minutos, um pouco mais de 1 minuto e meio. Então esse é o nosso ciclo da produção. Tá? Fazendo então um exercício, tá? Eu quero calcular, aliás, eu quero que você calcule, tá? Vou deixar para você fazer esse exercício. Você vai calcular o número de TVs que serão produzidas em um turno de 480 minutos, cujo ciclo de produção é de 0,5 minutos. Então, quantas TVs vão ficar prontas? Você tem 480 minutos. Cada TV leva o ciclo de produção dela é 0,5 minutos. Quantas TVs ficariam prontas, então, nesse caso? Na segunda questão, calcule o ciclo de uma linha de produção que monta 120 notebooks, né, em um turno de 720 minutos. Então, você vai calcular aqui o ciclo da produção. E na terceira questão, você vai calcular o ciclo de uma linha de produção que monta 45 painéis elétricos por hora. Aí você pode usar aí 60 minutos, tá? Para você dar a resposta em minutos, ou se você colocar 1 hora, você vai dar a resposta em hora. Então, o que você vai fazer agora? Você vai tentar fazer essas 3 questões, tá? Você vai copiá-las, né? Vai tentar fazer essas questões. Essa você não vai me enviar, você já vai tentar fazer agora no seu caderno, tá? Tenta fazer, dá uma pausa nesse vídeo, tá? E na sequência eu vou voltar com a resposta para esse exercício, tá? Então, tente fazer essas 3 questões, pause o seu vídeo que eu volto então com a resposta na sequência. Legal, pessoal, espero que você tenha dado uma pausa no seu vídeo, tentado fazer essas 3 questões que eu havia deixado, e agora eu vou fazer a correção dessas 3 questões.
Então, na primeira questão, né, eu pedia para você calcular o número de TVs, né, que serão produzidas em um turno de 480 minutos, né, um turno de 8 horas, já coloquei aqui o tempo em minutos. E o ciclo de produção é de 0,5 minutos. Então, a nossa fórmula fala que o ciclo ele é o tempo, né, dividido pela demanda. Esse é o nosso ciclo. Então, 0,5, que é o meu ciclo, vai ser igual a 480, que é o meu tempo, em minutos, são 480 minutos, dividido pela demanda, que é o que eu quero achar, né? Quantos produtos eu consigo produzir. E aí, fazendo essa conta, nós temos que a nossa demanda vai ser, então, 480 dividido por 0,5, vai ser igual a 960 peças. Então, consigo produzir aí, nesse turno de trabalho, 960 TVs, tá? Então, essa é a nossa questão número 1, tá? Na nossa questão número 2, eu pedi para você calcular o ciclo de uma linha de produção. Agora eu quero o ciclo, tá? Que monta 120 notebooks em um turno de 720 minutos, tá? Um turno de 12 horas. E aí eu não estou me importando com o número de pessoas, eu sei que o total que eu tenho são 720 minutos. Então o ciclo é igual ao tempo dividido pela demanda, então o ciclo vai ser 720 dividido por 120. Então o ciclo foi igual a 6 minutos. O que isso significa? Isso significa que a cada 6 minutos eu vou ter um notebook pronto no final da linha, né? Baseado então nessa demanda, tá? Então são 6 minutos para cada notebook. Então a resposta da segunda questão, 6 minutos. Na nossa terceira questão, então ciclo 6 minutos. Então na nossa terceira questão, calcule o ciclo de uma linha de produção que monta 45 painéis elétricos por hora. Então, isso vai ficar 60, né? Fiz em minutos, né? 60 dividido por 45 vai ser igual a 1,33 minutos. Tá? Então, esse é o cálculo em minutos. Se você fez por hora, também está certo. Você pegou 1 e dividiu por 45. Aí a sua resposta vai ser em horas. Legal? Então, tá aí a nossa terceira questão, o ciclo com 1,33 minutos. Então, isso significa que cada painel um painel elétrico fica pronto a cada 33 minutos. Então, 1,33 minutos, esse é o tempo que leva para ficar pronto um painel elétrico. Bom, então uma vez que a gente já sabe um pouquinho sobre demanda, a gente sabe sobre a capacidade produtiva, ciclo da produção, tempo padrão, agora a gente vai levar isso para uma linha de produção. E nós vamos falar sobre um conceito importante, tá? Aliás, todos os conceitos em produção são importantes, mas esse conceito ele é fundamental e muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, de aplicar, né, esse conceito em uma linha de produção. Ele não é um conceito difícil de se entender, mas ele é difícil de implementar. Estou falando do balanceamento de linha. Poxa, o que é balanceamento de linha? Eu vou pegar uma linha e vou começar a balançar ela? Não, né? É balanceamento. Então, pessoal, balanceamento de linha é uma linha. A gente diz o seguinte, né? Que uma linha bem balanceada, né, ela vai ter uma melhor utilização dos recursos produzidos, né, os recursos produtivos, né? Ela vai ter um custo de produção menor, o tamanho da linha vai ser menor, o investimento da linha vai ser menor. Então isso tudo é fruto de uma linha balanceada. Então o balanceamento de linha nós vamos pensar da seguinte forma, né? A determinação das etapas da linha de produção, ela vai consistir num processo crítico e minucioso, tá? Então, para a gente já começar a entender melhor o que vem a ser o balanceamento de linha, eu vou demonstrar através de um exemplo. Então, vamos imaginar
que eu tenha essas etapas. Eu peguei um determinado produto que eu tenho que montar e dividi ele em 5 etapas, como a gente tem aqui, ó. Então eu tenho lá a etapa A, B, C, D, E. Então dividi para 5 pessoas, cada uma vai montar uma parte desse produto num esquema de linha de produção. Então o operador A vai montar a sua parte, vai passar para o operador B, que vai montar a sua parte, vai passar para o operador C. Enquanto isso, o operador A e o operador B estão com outros produtos, né? E aí você vai em linha. O operador A e B não vão esperar esse produto estar pronto para começar um novo produto. Isso vai em linha, né? Ele acaba um, já pega o outro, vai passando para o outro e assim por diante. Então imagina uma linha de produção com esses 5 itens. Então a gente percebe aqui que o operador A ele leva 17 segundos para realizar essa atividade. O operador B leva 20 segundos, o C 18 segundos, o D 21 segundos e o operador E leva 22 segundos. Então eu pergunto para você, qual o ciclo da produção do produto? Ou seja, a cada quantos segundos um produto ficará pronto? Tá? Então a cada quantos segundos eu vou ter um produto pronto? Eu não vou poder somar isso daqui, tá? Por quê? Porque o operador A, B, C, D, eles não vão ficar esperando, né, o produto acabar, né, para que eles possam executar outro. Então, o tempo, né, vai ser o quê? O tempo de uma operação, tá? Mas qual o tempo que eu vou pegar? Eu vou pegar 17 segundos? Eu vou pegar 20 segundos? 18 segundos? 21 segundos? Ou 22 segundos? Tá? Bom, a resposta, pessoal, é 22 segundos. Então é o tempo maior. Por quê? Né? A operação E é o que nós chamamos de gargalo da linha. Tá? A operação E ela é a operação que demora mais tempo. Tá? Então, como ela é a operação que leva mais tempo, então eu vou conseguir mandar, né, aqui para o final da linha um produto pronto no tempo do maior tempo que eu tenho de produção. Tá? Agora, fazendo isso, pessoal, não significa que o operador E ele é o operador mais lento. Tá? Significa que a atividade que é feita na operação E, né, porque são atividades diferentes. Por exemplo, o operador A ele vai colocar uma placa no molde, o operador B vai colocar uma etiqueta e um parafuso, o operador C vai colocar uma trava e uma outra plaquinha, o operador D vai fazer uma outra, vai fechar o produto, o operador E vai fazer a inspeção e outra atividade. Então isso não significa que o operador E ele é mais lento, e sim que a atividade que ele realiza demora um pouco mais. Mas o que a gente pode fechar aí num consenso é que vou ter um produto pronto somente a cada 22 segundos, ou seja, o ciclo de operação, o ciclo da produção desse produto vai ser de 22 segundos. Então o ideal, né, para a divisão das etapas de uma linha de produção é que todas as etapas tenham o mesmo tempo de montagem, né? E aí que vem então a nossa definição de balanceamento de linha. O balanceamento de linha são as alterações que você faz na linha, né? A divisão dos trabalhos que você faz na linha, o dimensionamento que você faz da sua linha, com o objetivo de deixar todas as etapas com o mesmo tempo de montagem. Por quê? Dessa forma, né, que nós descrevemos anteriormente, nós sabemos que, na verdade, né, não adianta, né, eu não posso dizer que esse operador A ele leva 17 segundos, porque ele vai ter que dar uma segurada na sua produção, né, vou ter que ter um tempo de espera aqui, porque eu vou começar a criar gargalos daqui para trás, né? E se o operador E fosse o primeiro, né, aí ele iria receber somente a cada 22 segundos, seria a mesma coisa. Então não adianta também eu inverter. O fato da operação mais lenta estar no final, vai chegar uma hora
é que isso tudo vai estar parado porque o operador E não deu conta dos produtos aqui anteriores. Então você vai começar a criar gargalos, tá? Por isso que eu falei que nem sempre é uma atividade simples você fazer o balanceamento de linha, tá? Balanceamento de linha não é algo simples. Balanceamento de linha é algo que muitas vezes é complicado de você aplicar, e porque você sabe que o maior tempo de processo vai ser realmente aquele, ele vai determinar o ritmo dos outros. É como uma corrente, né? Você tem uma corrente e nessa corrente você tem os elos, né? Os elos dessa corrente. A força dessa corrente, né, quando você pega e puxa, né, essa corrente, ela vai romper de acordo com o elo mais fraco. Então, se tem um elo que aguenta uma força de 100 newtons, o outro aguenta uma força de 120 newtons, o outro aguenta uma força de 60 newtons, essa corrente ela vai romper quando você der um puxão com uma força de 60 newtons, porque o elo que vai romper vai ser o elo mais fraco. É o que acontece também na linha de produção. A velocidade da linha de produção, o ciclo de produção, o tempo de ciclo de produção é o tempo da operação mais lenta dessa linha. Então, pessoal, caso os tempos, né, sejam diferentes, como nós vimos, o ciclo produtivo da linha será igual ao tempo do processo mais longo, tá? Então, na linha de produção abaixo, né, o tempo de mão de obra aplicado por peça, né, o nosso tempo padrão, ele não vai ser a somatória de 17 mais 20 mais 18 mais 21 mais 22 igual a 96. O próprio tempo padrão vai ser o quê? 22 mais 22 mais 22 mais 22 mais 22. Porque esse cara vai levar, o operador A vai levar 17 segundos, mas ele vai precisar ficar 5 segundos parado, né, e é um tempo de desperdício por conta, né, do operador E não terminar a sua atividade. Tá? O operador B vai ficar 2 segundos parado por conta desse gargalo. Tá? O operador C, né, fica 4 segundos parado por conta também do operador E não conseguir dar vazão à linha. E o operador D fica 1 segundo parado. Então, olha só quanto tempo nós perdemos de tempo padrão, né? Nós perdemos aqui 12 segundos, tá? E 12 segundos perto de um tempo de 98 segundos é mais do que 10%. Então, uma linha desbalanceada, ela provocou o quê? Um aumento no tempo padrão de mais de 10% por conta desse desbalanceamento. Então eu não aumentei, o produto ele não ficou não aumentaram as etapas de montagem, simplesmente o que aconteceu, eu tive aí uma questão com um desbalanceamento da minha linha de produção. Então, por isso que a gente diz que uma linha de produção balanceada, e repito, né, quando a gente fala de linha de produção, nós estamos falando da sequência. Então, um monta, passa para o outro, que monta, passa para o outro, que monta, passa para o outro. Então, uma linha de produção bem balanceada, ela é uma linha mais produtiva, né, do que uma linha desbalanceada, como nós vimos aqui. Agora, o problema é que nem sempre a gente consegue ter aqui uma condição perfeita, todos no mesmo tempo. Então a gente administra aí um pouco de prejuízo aí sempre quando a gente fala de balanceamento de linha. Então uma linha ela sempre pode ser melhorada, tá? E aí, pessoal, os 8 segundos, né, de diferença, né, eles são definidos aí como o tempo de espera, tá? Bom, aqui, pessoal, o operador E, né, ele vai executar a sua tarefa em 22 segundos. Logo, o operador D realiza a sua tarefa em 21 segundos e espera 1 segundo, né, para que o operador E finalize a sua tarefa. Tá? O operador C faz a sua tarefa em 18 segundos e aguarda mais 4 segundos pelo operador D, né, para que ele finalize a sua tarefa. Aí o operador B executa a sua tarefa em 20 segundos e aguarda mais 2 segundos para que o operador C finalize a sua tarefa. Né?
e o operador A executa a sua tarefa em 17 segundos e aguarda mais 5 segundos para que o operador B finalize a sua tarefa. Então daí que vem todo esse gargalo. Tá? Então aqui a gente tem realmente uma ideia geral, né, da onde que vem todo esse gargalo, da onde vem todo esse atraso. Tá? Então isso, pessoal, é balanceamento de linha. Tá? Uma linha ela tem que ser bem balanceada para que ela possa ser uma linha produtiva, para que você não tenha desperdício dentro dessa linha de produção. Tá? Então isso é um ponto muito importante. E aí, pessoal, o técnico em mecatrônica, tá? O técnico em eletrotécnica, ou o técnico em eletrônica, tá? São pessoas dentro da empresa, dentro do setor de processo, setor produtivo, são pessoas que podem auxiliar, né, na redução desse tempo, tá? Podem auxiliar nesse melhor balanceamento, tá? Porque são pessoas que têm conhecimento sobre a atividade que está sendo realizada, tá? Então, por isso que a matéria de gestão da produção ela é extremamente importante, ela anda em linha, né, com essa área técnica, tá? Porque muitas vezes o técnico ele vai estar relacionado à área produtiva. Tá? Pode ser que você, como técnico em eletrotécnica, trabalhe com a parte de manutenção, você, como técnico em mecatrônica, já vá por outro caminho, mas assim, a probabilidade que você trabalhe numa empresa que produza algo, né, é muito grande. Então, por isso que é importante aí que a gente tenha esse olhar aí para essa parte de produção, certo? Então tem tudo a ver aí com o que nós estamos estudando. Legal? Bom, e agora, pessoal, eu gostaria então, né, de deixar para você alguns exercícios para que você faça a validação da sua presença, tá? São exercícios também que vão revisar o que nós estudamos na aula de hoje. É importante que você os faça, tá? Para que você tenha aí um bom entendimento, para que você possa revisar o que nós estudamos hoje. Legal? Qualquer dúvida, volta esse vídeo, tá? Também você pode levar até mim as suas dúvidas através do grupo de WhatsApp. Legal? Bom, pessoal, então tá aí a nossa aula de hoje. Falamos sobre produção, mais uma vez, e aí nós voltamos na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!